Brasil tá lascado. Gente, LimbaCast tá no ar, hein? Abre a mente que vai começar. Oi, 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 gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é a Marie e você tá aqui em mais um episódio do LimbaCast. Hoje a gente tá aqui, eu, a Deb e o Levon. Gente, vamos falar um oi pra galera? Oi, gente, aqui é a Deb. Estamos aqui hoje com mais um episódio do LimbaCast, né? Para falar um pouco aí da dissertação do Gil. Oi, gente, aqui é o Levon. E simbora para mais um podcast. Dessa vez um assunto bem importante, assim como todos os outros também, falando da dissertação do Gilberto, do BBB. Pois é, gente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, né? Vocês devem estar pensando, o que essa galera vai relacionar cannabis com o Gilberto do BBB? Eles estão viajando, o que está acontecendo, né? Mas é que tem tudo a ver, gente. A gente vai falar aqui um pouquinho, né, do Gilberto, conhecido, hoje, né, atualmente conhecido como Gil do Vigor, né? Mas seu nome, Gilberto José Nogueira Júnior, nascido em Jaboatão, em Guarapés, na região metropolitana de Recife, né? Ex-BBB da edição de 2021, ficou super famoso, criou vários bordões, fez parte de várias polêmicas. Mas o Gilberto, ele não é só isso não, gente. Ele é muito estudioso, defensor da educação, incentivado a mãe a estudar desde o ensino fundamental, do ensino médio. Então, acho muito legal a gente trazer esse lado do Gil também, né? Esse lado economista, esse lado educador, né? E a gente tentar entender aqui um pouquinho, mostrar para vocês, né, o que a gente entendeu, fazer algumas críticas sobre a dissertação do Gil, né? Que tem o título Mercado de Drogas e Violência: Efeitos da intervenção governamental sobre a violência gerada pelo mercado de drogas, 2019. Ele escreveu a dissertação dele em 2019. Então, antes daqui de eu passar a palavra para a galera, eu só queria dizer que o Gilberto, ele é economista, ele fez, né, graduação em ciências econômicas, né? E o que um economista faz, né? Para que serve o economista? Gente, eles vão estudar, de forma assim bem resumida, um economista, ele vai estudar, ele vai ter uma formação econômica que vai capacitar ele a intervir nos processos sociais com as contribuições econômicas que ele aprende, né? Porque estudam fórmulas para interpretar o comportamento das pessoas. É isso. Então, gente, a gente vai estudar a dissertação. Estudar não, né? Vou ter um bate-papo aqui sobre a dissertação do Gil. E uma questão central que se coloca ali é a questão da violência gerada pelo narcotráfico, né? Uma hora ela representa a repressão da PM, uma hora ela está relacionada com as externalidades do mercado, né? E uma hora também é como se ela fosse uma medida para reduzir a efetividade do poder público, né? É muito importante a gente entender que a dissertação do Gil é para entender um panorama social, é para entender uma questão social muito presente na vida das pessoas brasileiras e que está afetando a sociedade. Essa dissertação vem como uma proposta de melhorar as políticas públicas, delas serem mais efetivas no combate ao narcotráfico, reduzindo a movimentação da droga, mas também diminuindo a violência, né? A questão da violência é algo que me chamou bastante atenção. Então, Maria, você falando sobre o assunto agora, né? Eu estava analisando um pouco desse do Gil, assim, lendo, né? Tentando compreender. E eu achei muito interessante o fato dele analisar o mercado de drogas literalmente enquanto um mercado, né? Então ele vai pegar essas etapas do mercado, né? Que seria o produtor, o termo que ele usa é upstream, né? Para o atacadista, e downstream para o varejista, que tem esse contato direto com o consumidor final. E uma coisa que eu achei muito interessante quando a gente vai falar, principalmente da questão da violência, ele usa dois autores que têm algumas ideias sobre de onde que vem essa violência, né? Você tem o Hilter, que em 2009 ele vai falar que o autor mostra evidências que endossam a ideia de que a violência não é inerente ao mercado, mas sim de disputas externas. E você tem o Paoli que vai falar, que vai atribuir essa violência
ao mercado, né, como sendo consequência de repressões da polícia. Então você vê que quando se fala de violência para esses dois autores, né, essa violência do mercado de droga, são sempre agentes externos, e o Paolo ele até relaciona esses agentes externos com a repressão policial. Dentro disso, né, essa ideia de legalidade também, que sempre é ligada a essas questões de drogas, acaba dificultando a gente a ter um debate também sobre o assunto. Uma coisa que eu queria falar é que, assim, né, a gente tem que entender mais duas coisas que você falou, que, mano, é um mercado, né? Tudo bem que não tem acesso ao sistema legal, mas é um mercado, né? Tem quem tá plantando, quem tá revendendo e muitas outras coisas, né? Ele demonstra isso matematicamente, né? E entender que independente também do motivo da violência, qualquer que seja, sabe? Isso gera consequências terríveis para a sociedade, né? E é muito uma coisa assim que eu fiquei pensando, que quando ele fala de violência, né, essa violência ela está diretamente relacionada ao varejista, né, que são os pequenos, como posso dizer, né, quem está revendendo, não são os grandes traficantes, né, os atacadistas. E aí, então, você falando também, eu estava vendo um relatório não vou saber pronunciar, mas é UNODC, que é o departamento que cuida da questão das drogas e violência da ONU aqui no Brasil, e eles falando que a cannabis, eles estavam fazendo uma análise sobre a questão da pandemia e o consumo de drogas no mundo, né? E falando que a cannabis, ela continua sendo a principal droga que coloca as pessoas em contato com o sistema prisional, criminal. Então, assim, muitas vezes não é uma questão de tráfico somente, né? Mas também uma questão de marginalização de algumas drogas mais do que outras, ou tratamento também de coisas que poderiam ser tratadas como saúde pública, como questão só de repressão, né? E também a gente pode entrar depois um pouco na questão da política de drogas no governo Bolsonaro, né? O que essa violência, o que essas políticas têm a ver com o atual governo. Não falando só do governo Bolsonaro, mas assim, todos os governos que a gente viu até agora, a gente vê que a polícia ela sempre vai atrás dos varejistas, né? A gente percebe que o mercado de drogas ele é muito bem estruturado. Então, ele possui muitas camadas e não é à toa que está vivíssimo até hoje, né? Sempre vencendo a guerra às drogas, o mercado de drogas, e a política de repressão às drogas sempre perde todos os anos. E em vez da polícia investigar, né, como que funciona esse mercado para se impor alguma política de segurança que seja muito mais efetiva para acabar com o tráfico, não, eles simplesmente desconsideram várias coisas que seriam de extrema importância para impor uma política de segurança que seja mais efetiva. E por isso que nunca funciona. Isso é praticamente o que o Gil diz na conclusão da dissertação dele, que a polícia ignora todos esses outros fatos e assim acaba sendo uma política de repressão que não funciona direito e, na verdade, só causa ainda mais violência. Uma coisa, né, Levon, que você falou que tem muito a ver também, é que, tipo assim, quando a gente para pensar que os varejistas, né, e os atacadistas, quem compõe esses dois grupos, né? Quem compõe quem está vendendo ali na rua por unidade, a um preço mais alto ali, e quem compõe quem tem grandes quantidades, faz grandes vendas, grandes negociações, né? Então, a polícia, ela não está voltada para combater o atacado, entendeu? Porque quando o atacado ele é composto por pessoas brancas e ricas, políticos, sabe? A polícia não faz nada. Agora, os varejistas, que são pessoas que às vezes são pessoas negras, moradores de periferia, de bairros mais pobres, sabe? A polícia sabe muito bem como encontrar essas pessoas, né? Mas eu acho que isso também dialoga muito com a questão de políticas públicas, né? Que o Léo tinha falado. Né? Pensar novas políticas públicas que sejam mais efetivas. Você falando, né, sobre a questão das políticas públicas, principalmente, que acaba sendo um objetivo do Gil, né, gerar esse aparato
científico para se construir essas políticas, é a gente entender também que a violência, o armamento, ele nem sempre é a solução para todos os problemas sociais, ou às vezes nem é a solução, né? E a gente pensar que o investimento hoje em políticas de drogas no Brasil, ele caiu desde o ano de 2014 a 2017, que foi o período que o Brasil teve esse orçamento mais alto, né? E que cai 75% desse orçamento no governo Michel Temer, e agora no governo Bolsonaro ele continua a cair. Então, a gente pensa assim que se tem esse aumento da violência, né, uma política de drogas hoje que é voltada para abstinência, para investir em comunidades terapêuticas que muitas vezes são ligadas a fins religiosos, você tirar também setores importantes da discussão de drogas como a OAB, como os médicos também, que precisam estar envolvidos nessas discussões sobre políticas públicas em relação às drogas, e você acaba estigmatizando, né? Você não tem uma solução porque você não permite que se tenha um estudo sobre essas questões. É muito importante isso, ainda mais num contexto em que, em 2021, a gente tem em que a reitora, né, da UFRJ declara que a universidade vai fechar, vai deixar de funcionar, né? A gente, mais uma vez, volta na questão da educação, né? O quanto que a gente precisa de pessoas, o quanto que a gente precisa de pessoas de todas as áreas prontas para estudar essa questão, né, com um rigor científico, né, e sem um falso moralismo também, né, porque uma coisa que o Gil mostra, entre os resultados que o Gil mostra, é que as ações governamentais contra os grandes traficantes, eles têm melhores resultados do que as ações governamentais geralmente de repressão aos pequenos traficantes, né? Aquela questão dos varejistas e os atacadistas, né? Então, a política que a gente tem, às vezes as pessoas ficam muito receosas, né? Ai, mas então vocês querem liberar para tudo? Não, ninguém quer liberar nada para ninguém. Ninguém quer, as pessoas querem uma lei, as pessoas querem que a gente pense justamente para a gente poder saber grupos de risco, para as pessoas poderem saber os cuidados certos, mas antes de tudo isso a gente precisa saber. E hoje a gente não sabe. Então, estudar é o primeiro passo, sabe? E a gente fala em todas as áreas. A gente fala em áreas exatas, biológicas, sociais, políticas, né? Antropológicas também, né? É isso. Então, sobre essa questão das pesquisas, né? Que é o que o Gil fez, né? E que muitos pesquisadores brasileiros hoje sem reconhecimento fazem, é estudar, né? É estudar essas questões. A gente tem até essa pesquisa da Fiocruz, que é essa aí, que foram investidos mais de 7 milhões dos cofres públicos para essa pesquisa, né? Sobre a questão do consumo de drogas no Brasil. E a gente tem o Osmar, né? O Osmar Terra, que afirmou que o Brasil estava passando por uma epidemia de drogas. E quando esses estudos da Fiocruz eles saem, parece que não é um resultado assim que aquelas pessoas que estavam envolvidas ali queriam ver, né? Porque se afirmava que sim, o Brasil estava passando por essa epidemia de drogas sem nenhum respaldo científico. E quando a gente tem uma pesquisa que vai trazer esses dados, essa pesquisa ela é censurada. Então, assim, mais do que pesquisas, porque a gente tem, né, muitos pesquisadores hoje totalmente competentes na área, que sabem o que estão fazendo, sem esse apoio governamental, né, sem esse reconhecimento da ciência enquanto algo importante na sociedade, a gente não consegue chegar em lugar nenhum, né? Então é valorizar também os nossos cientistas, os nossos pesquisadores. Sim, e sem dizer que, falando a respeito da política de repressão, além de causar uma maior violência, né, no modelo atual, que é vigente no Brasil, a gente também fala de uma perseguição a grupos específicos. Então a gente está falando que tem uma pesquisa que mostra no site do UOL que a maioria das pessoas são homens, os que são presos, né, no caso de homicídios, e a maioria eles são negros, 73,1%, e mulheres, 63,4%.
quando a gente fala da política de repressão às drogas, a gente também está falando da perseguição desses grupos de pessoas. Então, por isso que, além de não gerar a violência, né, a gente tem que enfatizar o fato que a política de repressão às drogas atual do Brasil é uma política que persegue grupos específicos. Só pontuando sobre o que o Levon acabou de falar, né, sobre a questão desse grupo específico, só vou pegar um outro trechinho aqui que, tipo assim, tem tudo a ver, né? Sobre essa nova política de drogas que vem junto com o governo Bolsonaro, né? E a gente falar sobre o que essa política ela traz, né? Qual que é a mudança? Então, essa nova política ela também prevê o aumento na repressão ao tráfico e se posiciona a favor de que a diferenciação entre o usuário e o traficante ocorra não com base na quantidade de substância apreendida, mas observando o local e as condições em que se desenvolveu a ação e a apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais e a conduta e os antecedentes do agente. Então, assim, quem que será que vai ser preso com base nessas interpretações? Mas será que é o filho da juíza? Será que é o filho do deputado? A gente parar para refletir. É incrível como que eles estão tentando de uma forma extremamente descarada. Eles estão ali praticamente dizendo, olha, vamos prender as pessoas de acordo com o lugar que elas se encontram, de acordo com as circunstâncias em que elas se encontram, de acordo com a situação social. O que isso quer dizer, sabe? Como que isso vai explicar? A questão da quantidade já é um problema, Agora você ainda trazer para esse lado, sabe? É um descaramento. Parece que eles querem criar o caos para tentar vender uma solução. É que nem uma entrevista em outro podcast, que era o podcast do Flow, que vai o filho, né, do presidente, o Eduardo Bolsonaro, e lá ele diz que quando a polícia prende outra pessoa por tráfico de drogas, não importa a quantidade que a pessoa esteja levando, também acha outros crimes que a pessoa cometeu. Então, ele está praticamente assumindo que o Estado é totalmente ineficiente e a gente precisa disso para prender pessoas que o Estado não conseguiu prender antes. Entendeu? Então, ele está assumindo que o Estado não consegue prender as pessoas, as pessoas que deveriam ser presas. Ele praticamente assume o quanto eles são incompetentes. Tanto em entender alguma coisa, tanto em resolver um problema, né? E isso não teria problema nenhum se os dois não tivessem. Se os dois não, né? Que o Bolsonaro... Se bem que, né, o Bolsonaro e a família dele, né? Se eles não seriam nenhum problema se eles não estivessem à frente do Brasil. A amiga hoje me falou, né? Essa farsa presidencial... Acho que isso define muito o Bolsonaro, uma farsa, assim como qualquer política que ele tenta criar em relação ao combate à violência, em combate ao narcotráfico, porque é sempre, como o Levon falou, uma perseguição a corpos negros, que aconteceu desde antes. Não é a primeira vez no Brasil que se cria leis para controlar corpos negros, não é a primeira vez que isso acontece, e a gente tem que começar a entender nessa esfera mais do direito, nessa esfera mais política, como que esse controle está se dando sobre essa população. Hoje no Brasil, a maior parte das pessoas presas são negras, né? A gente toda semana vê na notícia uma pessoa que morreu por causa da violência policial, né? E essa violência ela sempre tem uma cor, essa violência ela tem um lugar. Se a gente abre espaço para deixar com que as pessoas sejam presas de acordo com o lugar, de acordo com as circunstâncias, entendeu? A gente não pode admitir esse tipo de coisa, em hipótese alguma. Então, gente, vendo isso, né, que a gente está falando sobre quem é afetado por causa dessas políticas, a gente pensar, né, que eu vi um documentário que a militante ela fala sobre a questão das drogas na favela, né? A favela fica com a guerra e a cidade fica com as drogas. Então a gente tem que pensar, tá bom, lá no Leblon tá sussa, fumar um baseado e tal, mas quem que protege João Paulo? Quem que protege a Agatha Félix quando essa bala perdida
atinge alguém que não tem nada a ver com essa guerra às drogas, mas também está na periferia, né? Quem que protege a criança negra das balas perdidas da polícia? De uma guerra que não deveria existir, né, ainda por cima. Então, a gente parar para pensar nessas questões, né, que na favela não tem só marginal, tem pessoas, tem crianças, e que a questão da marginalização ela é uma questão social também. Então, gente, não sei se eu deixei claro quando eu fui citar a fonte do UOL, mas eu não lembro se eu falei a respeito se foi presos, que eram majoritariamente homens, mas eu queria dizer que a maioria, 73,1% dos homens eram negros que morreram vítimas de homicídio. Só para deixar claro. Bom, gente, eu queria encerrar minha parte dando uma notícia, né, que ganhou repercussão na mídia nas últimas semanas, que foi a morte da modelo Kathleen de Oliveira Romeu, de 24 anos. Ela morreu na troca de tiros de agentes de uma UPP e criminosos em Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio. Então, quando a gente fala que essa guerra está matando pessoas, a gente está falando de crianças, né? E de crianças que às vezes nem nasceram, né? De crianças que nem conseguiram vir ao mundo, né? Essa mais uma bala que destruiu uma família, né? Que levou uma mãe e um filho de uma forma tão cruel. E eu queria muito no próximo podcast a gente não ter outras notícias assim, né? Mas essa é a realidade que a gente tem hoje no Brasil. E é com base nessa realidade que as políticas públicas têm que ser mais efetivas. As políticas públicas têm que atender e reparar todos os danos causados por causa dessas guerras drogas. E isso é só o começo. É o mínimo que a gente pode pedir depois de tanta repressão, de tanta violência, depois de tanta morte. Conforme mais a gente se informa, quanto mais a gente aprende, mais a gente aprende como mudar. A educação, ela transforma as pessoas e as pessoas são capazes de transformar o mundo. Cada um de alguma forma, cada um de acordo com o que sabe, com o que gosta, com o que pode, né? Então é com essa mensagem, esse clima, que a gente encerra mais um episódio do LhambaCast. A gente quer agradecer você aí de casa, todos os nossos ouvintes. A gente também gostaria de pedir que vocês recomendem esse podcast. A gente está também disponível no Anchor, no Spotify e no YouTube. Então vão lá, ouçam a gente, recomendem para os amigos, compartilhem nos grupos de WhatsApp, de Facebook, nos stories, né? É um material super legal que a gente está tentando fazer. E apoiem a gente. E também acompanhe a gente nas nossas redes sociais. A gente tem rede no Facebook, no Instagram e no Twitter. A gente sempre também está mandando lá outros materiais, interagindo com vocês também nos stories, fazendo outros materiais, outros quadros no Instagram para vocês acompanharem. Então, deem uma olhadinha lá, tá bom? E é isso, galera. Até o próximo podcast.